Oi, para quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que a igreja celebra hoje, né? Ou seja, a Imaculada Conceição. Hoje é 8 de dezembro, né? Solenidade da Imaculada Conceição de Maria. E esse vai ser o tema do vídeo, né? O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Ou seja, nesse dia o Papa confirmou que a Imaculada Conceição é uma verdade divinamente revelada. Portanto, faz parte do depósito da fé da igreja, ou seja, daquilo que é essencial para nós crermos, né? Aquilo que é de fato fé católica. Uma coisa revelada por Deus. E hoje, né? E eu vou começar, né? Lendo o que está no catecismo da igreja, né? É a doutrina da igreja. Porque eu não vou falar aqui o que eu acho, vou falar o que a igreja ensina. Então, porque é a doutrina da igreja. Parágrafo 487 do catecismo da igreja católica. Diz o seguinte: aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo e, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. Ou seja, a razão de ser de tudo que a igreja prega e ensina sobre Maria é Jesus Cristo. É Ele. Então, as verdades da Mariologia, ou seja, que é o ramo da teologia católica que estuda Maria, né, as verdades sobre Maria, as verdades mariológicas são muito mais que simples verdades mariológicas, são muito mais que simples verdades mariológicas. São, antes de tudo, verdades cristológicas, porque a razão de ser de tudo isso é Jesus Cristo, né? Então, para a gente entender tudo que a igreja ensina sobre Maria, a gente precisa primeiro entender quem é Jesus. E com a Imaculada Conceição não é diferente, né? Vamos ver aqui, ler no catecismo o que a igreja ensina sobre o dogma. Vou ler aqui dos parágrafos 490 até o 493. Ele diz assim: para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a emoção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Aqui ele vai citar um trecho da bula Ineffabilis Deus, que é o documento por meio do qual o Papa proclamou o dogma. Ele diz assim: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. E termina aqui a citação da Ineffabilis Deus. Essa santidade resplandecente e absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou, com toda a bênção espiritual dos céus, em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada, diante dele no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a toda santa, Panhagia, em grego. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado. Tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura, pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Então, a igreja ensina que Maria, para poder conceber Cristo em seu ventre, ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Desde o primeiro instante de sua concepção, ela foi redimida. E depois também foi preservada de todo pecado pessoal. Maria não teve pecado. Agora, veja, né, que o catecismo nos diz aqui, quando ele cita a Inefável de Deus. Ou seja, o Papa, quando proclamou o dogma, ele deixou duas coisas bem claras, muito importantes sobre esse dogma. Que ele disse o seguinte: primeiro, ela foi feita imaculada, preservada, né, do pecado, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente. Ou seja, a Imaculada Conceição não é uma coisa que Maria tem por ela própria. Não, é uma graça. É uma coisa que ela recebeu de Deus. Ela foi feita imaculada por Deus, por graça, poder e graça de Deus. Então, quando a gente proclama que Maria é bem-aventurada, a gente está reconhecendo o poder de Deus que a fez imaculada. Quando a gente proclama Maria imaculada. Quando a gente diz que Maria é sem pecado, preservada de toda mancha de pecado, estamos reconhecendo o poder de Deus, a graça de Deus que a fez imaculada. Ou seja, em última instância, a Imaculada Conceição é uma exaltação do poder de Deus, exalta o poder de Deus, né?
Em última instância, reconhecer Maria como imaculada é exaltar o poder de Deus. E depois vai dizer também, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Ou seja, Maria foi preservada de todo pecado por causa de Jesus Cristo. Né? Por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, o Santo dos Santos. Seria totalmente inconveniente que ele, Deus, fosse se encarnar no ventre de uma mulher pecadora. Né? E ele tendo poder para evitar isso, é de se crer que ele evitou. Né? Ou seja, ela foi feita imaculada para que não houvesse nela pecado que pudesse profanar a santidade de Deus. O Catecismo também diz, né, no parágrafo 491, antes da citação da inefável de Deus, diz que Maria foi redimida desde a concepção. E no parágrafo 492 vai dizer que ela foi redimida de um modo mais sublime. Ou seja, Maria também precisou de um Salvador. Quando ensinamos que Maria é imaculada, foi preservada de toda mancha do pecado desde a sua concepção, não estamos dizendo, em nenhum momento, não estamos dizendo que Maria nunca precisou de um Salvador, não. Pelo contrário, estamos afirmando que ela precisou de um Salvador, que ela foi salva, de um modo mais sublime que todos nós, porque nós somos salvos depois da queda, depois que caímos no pecado. Né? Maria não, ela foi salva antes de cair do pecado, foi preservada de todo o pecado. Né? Então, isso aqui é a explicação do dogma. Mas, para a gente entender melhor, vamos entender isso nas Sagradas Escrituras, né? Como eu disse, para entender qualquer verdade da Mariologia, a gente precisa entender primeiro quem é Jesus. Com a Imaculada Conceição não vai ser diferente. Então vamos primeiro entender quem é Jesus Cristo para a gente compreender a Imaculada Conceição. Né? Vamos abrir a Bíblia aqui no Evangelho de São João, no capítulo 1, né? O prólogo de São João. Aqui. Porque João começa o Evangelho nos revelando quem é Jesus. Né? E ele vai dizer... João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então o Verbo estava com Deus no princípio, ou seja, é eterno. O Verbo era Deus, diz no versículo 1, é Deus, né? E esse Verbo estava no princípio, né? E ele participou da criação. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Ele participou da criação do mundo, então ele é o Criador. E o Criador é Deus, então o Verbo é Deus. E quem é esse Verbo? Esse Verbo é Jesus Cristo que se encarnou. Lemos no versículo 14, João 1,14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo é Jesus Cristo que se encarnou. E Jesus Cristo é Deus que se fez carne. Né? Ele é Deus. Ele não é uma criatura, ele é o próprio Deus, é o próprio Criador. E como Deus, ele é imaculado, né? Ele não tem pecado. Como o próprio São Pedro nos afirma aqui na sua primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdaste dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula, Cristo. Cristo é cordeiro sem defeito e sem mácula. É o cordeiro imaculado. E é o santo dos santos. Lemos no Apocalipse, São João, capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer: os quatro viventes, ou seja, os quatro animais que João vê, adorando a Deus no céu, né? Os quatro viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E de dia e de noite sem parar proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Deus é louvado como Santo, Santo, Santo. Santo 3 vezes, por 2 razões. Primeiro, por causa da Santíssima Trindade, ou seja, ele é santo em cada uma das pessoas divinas. E também porque ele é o Santo dos Santos, ele é o Todo Santo. A santidade por excelência. Ele é a fonte de toda a santidade, né? Jesus Cristo, como Deus, é a fonte de toda a santidade, como São Paulo nos ensina. Vamos abrir aqui na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 31. 30 e 31, né? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Ora, é por ele que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça
santificação, ou seja, santidade e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Jesus Cristo ele é Deus, é o Santo dos Santos, é imaculado, é a fonte de toda a santidade. Então, por isso era totalmente conveniente que ele se encarnasse no ventre de uma mulher santa. Né? E por que será conveniente? Vamos então para a primeira carta de São João, primeira epístola de São João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele, e vos anunciamos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então São João está dizendo que nós não podemos dizer que estamos em comunhão com Deus e andamos nas trevas. Por quê? Porque Deus é luz. Deus é a luz. Né? E a luz de Deus não pode. Não fica em comunhão com as trevas. Por quê? Porque as trevas profanam a luz de Deus. Por isso que João fala que se andamos nas trevas, a gente não pode falar que estamos em comunhão com Deus. Porque Deus é luz. Porque as trevas do pecado profanam a luz da santidade de Deus. É profanação. Não é que Deus não poderia estar junto com as trevas. Ele até poderia, porque ele não ia deixar de ser Deus. Ele ia continuar sendo Deus. Mas as trevas do pecado profanam a santidade de Deus. Né? Novamente vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse de São João. Agora no capítulo 21. Bem no finalzinho da Bíblia. Versículos 9 e 10. Depois, um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas, veio até mim e disse: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus. Então São João está tendo aqui a visão da Jerusalém celeste, ou seja, a igreja do céu, a igreja dos santos, o reino do céu, a glória de Deus. E São João diz uma coisa muito importante sobre a Jerusalém celeste. No último versículo do capítulo 1, Apocalipse 21, 27, diz assim: nela, né, na Jerusalém celeste, jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na igreja do céu, na Jerusalém celeste, não pode entrar pecado. Não entra pecador. É por isso que existe o purgatório. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas é para purificar aqueles que não conseguiram terminar a vida totalmente santa, de forma totalmente santa, mas terminaram na graça de Deus. Mas o fato é que nenhum pecado, nada de pecado pode estar no reino do céu. Por quê? Porque o pecado profana a santidade de Deus. Não é porque Deus vai deixar de ser Deus, não é porque... Não. Mas é porque o pecado profana a santidade de Deus. Deus não quer que a sua santidade seja profanada pelo pecado do homem. Por isso, é exatamente por isso que ele faz Maria Imaculada. Veja, a Imaculada Conceição não é uma questão de possibilidade, mas uma questão de conveniência. Como assim? Deus ele é todo poderoso, onipotente. Se ele quisesse, ele poderia sim nascer de uma mulher pecadora e nascer imaculado. Porque ele é Deus. Só que a questão não é possibilidade, é conveniência. Mesmo ele podendo, não é conveniente. É inconveniente para Deus nascer sendo o Santo dos Santos, a fonte de toda a santidade, se encarnar no ventre de uma mulher pecadora. É conveniente que ele se encarne numa mulher santa, para que não haja pecado nessa mulher que profane, para profanar a sua santidade. Para que a sua santidade não seja profanada. Né? E a Bíblia nos confirma que Maria foi feita imaculada? Sim. Vamos agora para o Evangelho de São Lucas. Né? O primeiro texto que nos confirma a salvação do anjo Gabriel. Lucas 1, versículos 26 a 28, vai dizer: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça. O anjo saúda Maria como cheia de graça. Essa saudação nos mostra a plenitude da graça que há em Maria. Tanto que São Jerônimo, lá no final do quarto século, início do quinto século, quando ele fez a tradução dos originais, né, grego, hebraico e latim da Bíblia, a tradução que foi conhecida como Vulgata, quando ele traduziu essa passagem, ele traduziu a saudação do anjo como Ave Gratia Plena. Gratia Plena, você não precisa ter nenhum... Eu creio que não é preciso ser nem especialista em grego, não em latim, e eu não sou especialista em latim, né? Para entender que gratia plena é a mesma coisa que plena da graça, né?
E a Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia que eu estou usando aqui, na nota de rodapé, ele diz o seguinte, referente à nota de rodapé, referente à saudação do anjo. Diz assim: cheia de graça, literalmente, tu que foste e permaneces repleta do favor divino. Isso aqui é uma saudação, essa nota ela foi colocada pelos tradutores da Bíblia, dos teólogos, exegetas que traduziram a Bíblia. E está dizendo que o significado literal da saudação é esse: tu que foste e permaneces repleta do favor divino. Então é isso que essa saudação mostra. Maria é aquela que é, sempre foi, é e permanece, sempre será repleta da graça de Deus, né? E para reforçar melhor isso, eu vou citar aqui um texto de São Sofrônio de Jerusalém, que ele foi patriarca de Jerusalém, né? Ele nasceu no ano 560 d.C. e morreu no ano 638 d.C. Foi patriarca, ou seja, bispo de Jerusalém, monge e teólogo, né? E eu vou tirar a citação daqui do livro, volume 3 da Liturgia das Horas, que está na página 1514, do volume 3 da Liturgia das Horas, que é um texto que é uma das leituras usada no ofício das leituras, né? Tá aqui. Página 1514. No texto que eu vou ler, o discurso 2, né, sobre a anunciação à Santíssima Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus. São Sofrônio diz assim: ave cheia de graça, o Senhor é convosco, né, citando Lucas 1:28. Que pode haver de mais sublime que esta alegria, ó Virgem Mãe? Que pode haver de mais excelente que esta graça, com a qual somente vós foste por Deus cumulada? Que de mais jubiloso e esplêndido se pode imaginar? Tudo está longe do milagre que em vós se contempla. Muito aquém de vossa graça. As maiores perfeições comparadas convosco ocupam um plano secundário, possuem um brilho bem inferior. Veja, o santo diz que ele se questiona o que pode haver de mais excelente do que a graça com a qual Maria foi acumulada. Então, para o santo, não existe nada mais excelente do que a graça de Maria, né? Nada que não seja Deus, obviamente. Nada nesse mundo mais excelente do que essa graça de Maria. E ele diz que tudo está longe do milagre que a gente contempla em Maria, o milagre da Imaculada Conceição, e muito aquém da graça dela. Tudo está, ou seja, muito abaixo dessa graça. Tudo que há nesse mundo é muito abaixo dessa graça. Ele vai dizer ele ainda diz que as maiores perfeições comparadas com Maria, né, ocupam o plano secundário, elas possuem um brilho bem inferior. Então as maiores perfeições que existem neste mundo, para esses santos, são ainda inferiores à graça de Maria, porque é uma graça plena. Ela é a plenitude da graça de Deus, né? Então, isso já nos mostra a Imaculada Conceição, porque uma mulher que tem a plenitude da graça de Deus não pode ter pecado, nenhum tipo de pecado, né? E onde a Bíblia nos revela a Imaculada Conceição. Vamos voltar para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Diz o seguinte, Gênesis 3,15: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui decreta a inimizade entre a mulher e a serpente, né? Uma inimizade que deve existir até o fim dos tempos. Essa mulher, quem seria? É a própria Virgem Maria, né? Lembremos aqui das bodas de Caná, João capítulo 2, versículo 5, e na cruz, né? João capítulo 19, versículo 27, onde Jesus chama Maria de mulher. Não é um desrespeito, mas uma alusão a esta passagem, mostrando que ela é esta mulher. Por quê? Porque diz que Deus vai pôr inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E fala que a descendência da serpente vai esmagar a mulher. São Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, São Paulo nos diz que Jesus deve reinar até que Deus ponha todos os inimigos debaixo dos pés deles. Então Jesus é a descendência que vai esmagar a serpente, porque a serpente é inimiga de Jesus Cristo. E se ele é a descendência, a mulher de quem vem a descendência é Maria, né? E o que significa ser inimiga da serpente? Então voltamos para o final da Bíblia, novamente, primeira carta de São João. Primeira carta de São João, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Achei, 1 João 3, 8. Primeira carta, não é evangelho. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer:
Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se aquele que peca é do diabo, então uma mulher que tivesse um pecado sequer não poderia ser inimiga do diabo. Então, para ser inimigo do diabo, tem que ser sem nenhum pecado, nem mesmo original. Voltando para o Antigo Testamento, vamos para o livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio, capítulo 28. Mas um texto que nos revela a Imaculada Conceição, que revela que Maria não cometeu pecado. Foi fiel a Deus em tudo, né? Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 4, diz assim: Portanto, se obedeceres de fato a voz de Yahvé teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, Yahvé teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. Estas serão as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão, se obedeceres à voz de Yahvé teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas. Veja, Deus aqui ele fala de uma série de bênçãos que recairão sobre aqueles que forem fiéis a toda a lei, porque ele fala: se obedeceres à voz de Yahvé teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos. Então essas bênçãos para quem fosse fiel a Deus em tudo, e não transgredisse um só mandamento da lei, nenhum. E uma dessas bênçãos é o que está no versículo 4. Bendito será o fruto do teu ventre. Isso parece muito com uma frase que eu acredito que todo católico conhece muito bem. Todo católico que reza o texto já viu uma frase muito parecida com essa. Porque é uma parte da Ave Maria, né, que foi tirada do Evangelho de São Lucas, né, que é a saudação de Santa Isabel. Lucas 1,42 diz o seguinte: Isabel, o cheio do Espírito Santo. Lucas 1,42. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bendito o fruto do teu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, confirma em Maria aquela bênção que Deus disse, que só cairia sobre aqueles que fossem fiéis a Deus em tudo, que cumprisse todos os mandamentos. Então isso nos leva a uma conclusão. Maria cumpriu todos os mandamentos da lei de Deus. Nunca desobedeceu à lei. E conseguiu isso por graça de Deus. Tá. Voltando novamente para o Antigo Testamento. Vamos agora para o livro de Jó. Né? Vamos para Jó. Primeiro dos livros sapienciais. Mas outro texto que nos revela a Imaculada Conceição. Jó capítulo 14, versículo 4. Diz assim: Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Então Jó está dizendo que ninguém pode fazer sair o puro do impuro. Então Deus que é puro, a pureza, a santidade e a excelência não pode sair do impuro, do pecador. Ah, mas alguém pode dizer, não, mas se é assim, então se Maria fosse pura, fosse imaculada, ela tinha que sair também de um ventre imaculado. Ou seja, isso implicaria que Santana tinha que ser imaculada, a mãe de Santana tinha que ser imaculada. E teria que ter uma sucessão de mulheres imaculadas desde Eva. Claro que não, por quê? Primeiro que existe uma diferença enorme entre Jesus Cristo e Maria. Jesus Cristo é Deus. Maria é uma criatura. Jesus Cristo, a santidade dele é por ele próprio, é ele. Ele é o Santo dos Santos. Ele é a santidade, não é? Ele é a graça de Deus. Maria, a santidade dela não é dela. Ela não é santidade. Ela recebeu essa santidade de Deus. Deus é a santidade própria. Maria recebe a santidade de Deus. Então existe uma grande diferença. E para o autor desse livro, para quem escreveu isso, para Jó, né? Esse puro aqui é Deus. É só ver no capítulo seguinte, né? Jó capítulo 15, versículo 14. Diz assim: Como pode um homem ser puro, ou inocente ou nascido de mulher? Então, puro para Jó aqui é Deus. Naquele tempo, Maria e Jesus não tinham nascido. Então, as pessoas daquele tempo não tinham noção de que existiriam exceções à questão da lei do pecado, né? Naquele tempo não existiam exceções. E não tinha noção que iriam existir no futuro exceções. Então não tinha como pensar e colocar. Então eles não pensavam, obviamente, naquele tempo que pudesse existir um ser humano imaculado. Porque isso só vem existir séculos depois. Então o puro que fala aqui é o próprio Deus. Então Deus não pode sair do impuro. Por quê? Porque é totalmente inconveniente. Porque a impureza, o pecado, profana a santidade de Deus. Então a gente vai agora para o livro de Cântico dos Cânticos. Outro dos livros sapienciais.
Né? No capítulo 4, Cânticos capítulo 4, versículo 7, a afirmação da Imaculada Conceição no Antigo Testamento, diz o seguinte: Cânticos 4, 7. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito, nem moral nem nada, não tem defeito. Ah, mas de onde você tirou que se refere a Maria? Vamos para o capítulo 6 do mesmo livro, Cânticos capítulo 6, versículos 8 até 10, diz assim: Que sejam 60 as rainhas, e 80 as concubinas, e as donzelas sem conta. Uma só é a minha pomba, sem defeito, uma só é preferida pela mãe que a gerou. Vendo-a, felicitam-na as jovens, louvam-na rainhas e concubinas. Quem é esta que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como um exército, com bandeiras desfraldadas? Veja, existem entre rainhas e concubinas. Aqui o autor está dizendo só uma é perfeita. Uma é pomba perfeita, preferida daquela que a mãe gerou. E vai dizer que vendo essa perfeita, felicita nós jovens. Em algumas traduções, como a Ave Maria, por exemplo, vai estar dizendo assim, que vendo, as jovens proclamam-na bem-aventurada. Isso nos lembra Lucas no 48, o Magnífica. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, diz Maria. Louvam-na rainhas e concubinas, ou seja, essa mulher perfeita, prefigurada aqui em Cânticos, é uma que seria louvada. Seria exaltada e louvada. E Maria está dizendo que, e Maria diz que ela seria exaltada e louvada, porque todas as gerações a proclamariam bem-aventurada. Então, há uma alusão clara à própria Virgem Maria. Isso aqui prefigura a Virgem Maria, né? E para finalizar, vamos para o Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 7, versículos do 17 até o 19. É Jesus Cristo falando, Nosso Senhor, e dizendo assim: Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Né? Mateus capítulo 7, versículos 17 a 20. É claro que quando Jesus falou isso aqui, ele não estava se referindo a Maria. Mas a gente pode aplicar esse princípio a Maria. Como assim? Lembra da saudação de Isabel? Inclusive já citei aqui. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ora, se Jesus é o fruto, Maria é a árvore. Então existe essa relação de árvore e fruto entre Jesus e Maria. Jesus é fruto e Maria é árvore. E Jesus está dizendo que o fruto tem que ser tal qual a árvore. A árvore boa não pode dar fruto ruim. E a árvore má não pode dar fruto bom. Né? Ou seja, se você for ler o livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, você vai ver que quando Deus cria o homem, vai dizer que Deus viu que tudo era bom. Ou seja, Deus criou o homem bom. E no capítulo 6, 7, ali começa a história de Noé, vai dizer que o homem se tornou mal depois do pecado, depois da queda. Ou seja, então o homem bom, ou seja, o fruto bom, o homem bom é o homem imaculado. O fruto mau seria o homem pecador. Então Jesus sendo puro, então, ou seja, puro, santo e imaculado, tinha que vir de uma mãe pura, santa e imaculada. Porque se o fruto é puro, a árvore é pura. Se o fruto é santo, a árvore é santa. Se o fruto é imaculado, a árvore é imaculada. Portanto, se Jesus é puro, é santo e imaculado, a árvore tem que ser pura, santa e imaculada. Então, a Imaculada Conceição de Maria é uma verdade que está fundamentada na Escritura, é uma verdade divinamente revelada, é um dogma da fé católica. Ou seja, é uma coisa que todos os católicos precisam crer. De modo que o católico que negar esta verdade incorre no pecado de heresia. Né? Comete um pecado gravíssimo que é a heresia. Nega um dogma da fé, nega uma verdade da fé. Né? E ao cometer esse pecado, ele se excomunga da igreja, rompe com a igreja, porque está negando uma verdade de fé da igreja. Né? Ou seja, e deixa de estar em comunhão com a igreja, porque nega uma verdade de fé, né? Aquele que nega a Imaculada Conceição. Portanto, é uma verdade de fé que todos nós devemos crer. É uma verdade que a igreja crê por causa de Jesus Cristo. É uma verdade que aponta para Jesus Cristo. Né? Porque Jesus Cristo, sendo o santo dos santos, a fonte de toda a santidade, seria totalmente conveniente que ele nascesse de uma mulher santa. Né? Sendo Deus onipotente, tendo poder para preparar uma mãe santa e imaculada para ele. E sendo isso totalmente conveniente para ele, por conta de sua santidade, por ele ser o santo dos santos, a fonte de toda a santidade, é de se crer que Deus faria isso, e assim ele fez. Então era isso que eu queria falar. Até a próxima. Tchau.